Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do iPad Club. Eu me chamo Vitor Daniel, sou residente do primeiro ano de oftalmologia do HUB aqui de Brasília e hoje nós vamos ter uma conversinha sobre a ambliopia. A ambliopia é uma redução unilateral ou de maneira menos frequente bilateral da melhor acuidade visual corrigida, que acaba por acontecer na configuração de um olho normal. Ela é uma falta de consolidação da acuidade visual que decorre da carência de estímulos ou às vezes de um estímulo inadequado, insuficiente, sendo que essa carência, esse estímulo inadequado, ele precisa acontecer dentro de um período que a gente chama de período crítico de desenvolvimento da visão. O que é esse período crítico, né? Esse período que a gente diz que é um período de plasticidade neuronal? É um período que a gente costuma dizer que vai ali até mais ou menos os 7, 9 anos, em que a capacidade de desenvolvimento das sinapses, a capacidade de formação das nossas sinapses, ela vai estar a todo vapor. A criança, ela desde o período gestacional, ela já está formando essas sinapses e nesse período ela vai estar atingindo o seu ápice dessas formações de sinapses. Então a gente precisa aproveitar esse momento, a gente precisa ter uma boa formação do nosso eixo visual, um bom funcionamento de todos os nossos meios, para que a gente seja capaz de estimular muito bem o nosso córtex, que está ali, ávido por fixar essas informações, ávido por guardar os melhores caminhos para que a gente consiga ter um processo de visão bem desenvolvido. Então, quando a gente começa a ter empecilhos ou quando surgem empecilhos que comprometam essa fixação desses caminhos que serão utilizados na visão, a gente começa a ter um dano que muitas das vezes pode ser até irreversível. A gente tem um comprometimento na nossa visão que a maioria das vezes ele acaba por não conseguir ser revertido na sua totalidade. Então, qualquer que seja o empecilho, ele vai gerar uma repercussão a longo prazo na visão dessa criança. Se a gente levar em consideração qualquer tipo de privação visual que aconteça antes dos 30 meses de idade, por exemplo, a gente pode relevar a um comprometimento da visão a até menos de 10% do seu potencial total. Se a gente fizer agora imaginar um dano visual que ocorra entre os 30 meses e os 8 anos, ele vai diferir desse dano mais precoce apenas pelo fato de que a capacidade de reversibilidade desse quadro ela vai ser menor e ela vai responder com mais dificuldade ao tratamento oclusivo que a gente vai instaurar no futuro, certo? Então, qualquer comprometimento dessa aferência sensorial, qualquer assimetria que ocorra, seja por estrabismo, seja por uma diferença de ametropia ou uma opacidade de meios, vai ser capaz de interferir nessa visão normal dessa criança. Uma visão que é uma visão que está sendo difundida, uma visão que está sendo obtida pelos dois olhos. A gente pode considerar uma visão normal. O nosso córtex cerebral, ele tem vontade, né? Para ele vai ser muito melhor se ele conseguir fundir uma imagem que venha da mesma maneira dos dois olhos, com uma qualidade, com uma nitidez igual nos dois olhos. Caso a gente tenha algum comprometimento dessa aferência sensorial, alguma assimetria, o nosso olho ele começa a fazer uma opção. Ele não vai fundir essa imagem, porque essa imagem ela não tá sendo captada ou ela não está esse estímulo luminoso ele não está chegando de uma maneira adequada, então o nosso cérebro ele opta por fundir e com o tempo ele passa a suprimir essa imagem que está chegando com menor qualidade, com que essa imagem que não está chegando com uma clareza, com uma luminosidade muito boa. Então a gente começa a desenvolver a ambliopia. Então, sempre aquele olho desviado no estrabismo, um olho que vai ter uma maior ametropia, no caso das anisometropias, um olho que tem um menor poder discriminativo, ele vai acabar sendo suprimido pelo nosso córtex. Na ambliopia, os nossos pacientes eles vão experimentar uma redução na acuidade visual que ela não vai ser atribuída a alguma normalidade estrutural apenas. Então, a gente vai fazer essa avaliação
e somente essa anormalidade estrutural ela não é capaz de esclarecer para a gente aquele comprometimento da acuidade visual. Apesar da acuidade visual ela ser considerada, né, um parâmetro para diagnóstico, como nós veremos mais à frente, existem outras particularidades da visão que são comprometidas também, como por exemplo a sensibilidade ao contraste e também a localização espacial. Dito isto, a gente precisa levar em consideração, e já é levado em consideração, a ambliopia como um problema de saúde pública tal qual ela é. Nós temos uma alta incidência na população global, de cerca de 2 a 5% da população está sendo acometida por ambliopia. Se a gente fizer um recorte só aqui no Brasil, são quase 10 milhões de crianças ambliopes só aqui no nosso país. Falando um pouco sobre a classificação da ambliopia, nós utilizamos essa mais comum, né, o CBO cita a mais comum, que é o Van Noorden, e ela vai utilizar os diferentes mecanismos de origem da ambliopia para classificar esse processo, que são eles a ambliopia estrábica, a anisometrópica, a ambliopia por fatores orgânicos e a ambliopia por deprivação visual, chamada de exanópsia, certo? A exanópsia, no caso. A gente também tem, depois dessa publicação, a soma da ambliopia meridional, que é a sociedade, os estudiosos considerando também os erros refrativos astigmáticos como geradores de ambliopia. Falando um pouco sobre a ambliopia estrábica, ela é uma ambliopia unilateral que vai decorrer da inibição da fóvea desse olho que está sendo desviado. Então a gente traz aqui na imagem alguns tipos de desvio que foram conversados em um outro encontro já aqui no iPad Club, e vai acontecer um mecanismo de supressão justamente para evitar a confusão e a formação de uma imagem dupla, no caso de uma diplopia, que está sendo decorrente da não coincidência dos eixos visuais em relação ao objeto que está sendo fixado. Então, se esse desvio ele se prolongar, se ele seguir, permanecer algum tempo sem tratamento, a supressão já vai levar ao surgimento de uma ambliopia. Quando a gente fala de uma ambliopia anisometrópica, a gente leva em consideração um olho que está tendo um meio normal e um olho que tem uma diferença importante de ametropia. Então essa imagem ela vai chegar aqui desfocada, com uma diferença às vezes significativa de tamanho, e isso vai ser um obstáculo à fusão dessas imagens que estão chegando de modo diferente nas duas fóveas. Então o olho que tem uma maior ametropia acaba por ser suprimido e vai levar a uma ambliopia unilateral, bem parecido com a que a gente acabou de comentar no caso do estrabismo. A gente pode dividir ainda em 3 subtipos as anisometrópicas, que é em binocular, em monocular e meridional. No caso da binocular, quando nós temos as autoametropias que não são corrigidas no período crítico, no caso dos dois olhos. A monocular, quando a gente tem uma anisometropia, tal qual está aparecendo aqui na nossa imagem. E a meridional, que é quando a gente tem os astigmatismos que não são corrigidos também nesse período crítico. E ele pode ser mono ou binocular. Temos ainda a ambliopia por fatores orgânicos, que por muitas das vezes a gente vai encontrar uma lesão que não tem uma origem, tem uma origem desconhecida no nosso sistema visual, que vai estar entre a retina e o nosso córtex visual. E elas acabam por explicar a perda da função da fóvea. Então a gente tem um comprometimento foveal de uma lesão e ela pode causar um escotoma absoluto ou um escotoma relativo. Muitas vezes a gente pode até não encontrar achados oftalmológicos, oftalmoscópicos, mas nós temos esse comprometimento orgânico na visão dessa criança. Então a gente tem uma imagem borrada, que vai resultar da interferência na visão, e isso vai gerar um escotoma de supressão. Então o escotoma funcional de supressão da ambliopia ele vai se sobrepor ao escotoma orgânico. Então a gente tem uma causa orgânica e um escotoma da ambliopia se sobrepondo ali àquele escotoma orgânico, justamente para que desses processos que o nosso córtex faz para retirar, ele suprime aquela imagem para não comprometer no nosso desenvolvimento. Só que na verdade a gente está gerando ambliopia, Então, apesar disso tudo, da gente ter um comprometimento orgânico, é muito importante a gente estabelecer esse tratamento adequado para essa causa, investigar, fazer todo o nosso processo de investigação e tratamento, caso
nós tenhamos um tratamento para essa causa orgânica, que apesar da gente não chegar no nosso normal, né? Claro, nós temos um componente orgânico, nós só vamos chegar no normal, mas a acuidade visual ela melhora às vezes consideravelmente devido ao componente funcional. Então, mesmo nos casos orgânicos, a gente tenta tratar, a gente avança na investigação, avança no tratamento para trazer uma melhora desse parâmetro funcional da visão dessa criança. E por último, mais ou menos importante, é a ambliopia por deprivação visual, a exanópsia, né? Nesse caso, a gente vai ter aqui as opacidades dos meios transparentes, então os leucomas na córnea, as cataratas, os comprometimentos de opacidade do cristalino, que eles vão interferir na formação de uma imagem mais nítida na nossa retina. Nesses casos, a gente tem uma capacidade de fixação central e uma acuidade visual que podem nunca se desenvolver perfeitamente, visto que essa criança ela tem um acometimento congênito, né? Então, algumas das vezes, quando ela é passível de remoção e de melhora, a gente vai fazer essa intervenção, mas algumas das vezes a gente acaba por não conseguindo trazer uma melhora, né? A gente tem uma ambliopia que é muito mais profunda e que às vezes pode ser bilateral devido a esse processo de privação visual, né? A gente tem essa interferência no meio, então a gente está aqui atuando justamente naquele aferente sensorial que nós conversamos lá no começo. Nós precisamos estar sempre atentos aos fatores de risco, né? Então, todas as vezes que a gente está lidando com uma criança que está ali com estrabismo, uma criança que está tendo, que a gente nota que ela está tendo um prejuízo na recepção dos estímulos luminosos, a gente precisa estar atento para intervir nessa criança. A criança que está com uma anisometropia, uma criança que tem uma opacidade de meio, é uma criança que demanda muito a nossa atenção e a gente tem que estar atento a esses fatores. Quanto aos sinais e sintomas, classicamente a redução da acuidade visual é a principal manifestação, né, que a gente, a grande maioria das vezes, está reconhecendo, mas a gente precisa lembrar que dentro da ambliopia ela não vai ser a única. A sensibilidade ao contraste ela também vai estar sendo afetada, a localização espacial, e isso também vai intervir no desempenho acomodativo dessa criança. Todos esses parâmetros eles podem estar afetados e a percepção no dia a dia da criança é muitas das vezes difícil, mas quando a gente está com o olho treinado, quando a gente está lembrando da ambliopia, lembrando que ela existe, esses parâmetros eles conseguem ser observados no dia a dia. A visão binocular ela acaba sendo afetada nas ambliopias unilaterais também. Então, seja por dificuldade de fusão nessa imagem que vem dos dois olhos, seja na diferença de nitidez que a gente vai ter naquele caso das anisometropias não corrigidas, e até pela impossibilidade da fusão já por uma supressão do olho amblíope, né? Apesar de ser um processo unilateral, a nossa visão binocular ela vai ser comprometida no caso dessas ambliopias. Na grande parte dos casos, o desempenho na vida do dia a dia ele não está comprometido. E daí que nasce o grande desafio do diagnóstico da ambliopia muitas das vezes. Por ser um processo unilateral, em que ocorre, como a gente comentou no começo, pode acontecer bilateralmente, mas comumente de maneira unilateral, a criança acaba por compensar ali o seu desempenho no dia a dia. Então a gente acaba não tendo muita facilidade nesse diagnóstico, porque é uma criança que está ali com aparentemente bem, aparentemente normal, quando a gente não tem os desvios, quando a gente não tem uma opacidade de meios. Às vezes, até com as opacidades de meios, a gente encontra crianças, né, de idade já bem avançada, infelizmente, que nunca passaram por uma detecção, nunca fizeram um diagnóstico, uma investigação oftalmológica, e daí surge a importância do exame oftalmológico precoce. Essa vai ser a nossa grande lição de hoje, de conseguir fazer com que as crianças e fazer com que os familiares, né, estimulá-los a levar as crianças a realizar o seu exame oftalmológico precoce. Então, é um diagnóstico que é bem difícil, a gente tem uma dificuldade de detectar e a gente sabe que cada momento que essa criança não está tendo essa ambliopia corrigida, não está tendo essa ambliopia investigada, a gente está levando a um comprometimento da visão dessa criança no futuro. Então, antes de mais nada, a gente precisa considerar todo tipo de causa de baixa acuidade visual na hora de investigar uma ambliopia. Depois a gente investigar
descartar as lesões orgânicas e trazer a melhor correção aí para essa criança, caso ela necessite de alguma correção, de alguma metropia, a gente passa a tratar da ambliopia, né? Então a gente precisa levar em consideração o que está acontecendo, o que pode ter sido o fator causador dessa ambliopia e pensar também que ele tem que estar acontecendo naquele período que é o período crítico do desenvolvimento visual, que a gente já conversou. Certo, chegou a hora de diagnosticar. Quais exames nós vamos pedir? Vamos fazer uma ressonância? Vamos fazer que tipo de exame de imagem? E aí que está o grande pulo do gato. O nosso diagnóstico ele é um diagnóstico essencialmente clínico na ambliopia. É a constatação de uma redução da acuidade visual, geralmente unilateral, também bilateral, como a gente já conversou, que não é justificada por alguma alteração ocular orgânica. Está aí o diagnóstico da gente. Essa propriedade visual, claro, ela depende de um funcionamento de todos aqueles fatores que a gente já conversou, do estímulo luminoso, passar por um ambiente transparente e também da capacidade de receber esse estímulo lá no nosso, passando pelas nossas vias ópticas e chegando no nosso córtex. Mas a grande importância é que ele é um diagnóstico essencialmente clínico. E como que a gente vai fazer essa comprovação diagnóstica? Nós temos um grande questionamento entre algumas vertentes de estudiosos, mas muitos deles acabam por concordar que seria por uma diferença na acuidade visual de 3 linhas ou mais na tabela de Snellen ou Logmar, com a melhor correção óptica, isso já para alguns, né? Ou a diferença de 2 linhas ou mais para outros, certo? Então, pode ser tanto uma diferença de acuidade visual de 3 linhas ou mais, certo? Ou uma diferença de 2 linhas ou mais, ou até uma acuidade visual corrigida menor do que 0,7 ou 20/100, ou menor do que 0,4, 20/50 para outros. Então nós temos bastantes vertentes, né, para todos os gostos, mas a gente pode considerar, então, costumeiramente, comumente, essa diferença de 3 linhas ou mais na tabela, ou até de 2 linhas ou mais, certo? As fontes, os estudiosos não costumam especificar qual tipo de tabela ou qual tipo de meio para medição, para aferição da acuidade visual, desde que seja respeitada essa diferença das linhas. É importante a gente ponderar que da gente realizar a aferição da acuidade visual angular e acuidade visual linear. A gente sabe que pelo fenômeno de crowding, quando a gente posiciona os optotipos lado a lado, a gente acaba por ter uma dificuldade maior na compreensão, e os optotipos separados eles costumam ser melhor percebidos, né, quando a gente está fazendo esse estudo. Então é importante a gente levar essa consideração, porque vai ser um grande fator de subestimar, né, da gente estar subestimando a visão da nossa criança. A gente tem um grande desafio quando a gente está lidando com crianças menores ou crianças que não são informantes, né? Então a gente precisa lançar mão de alguns outros mecanismos, como por exemplo a observação do padrão de fixação dessa criança aos estímulos, considerando de 4 a 6 metros para os estímulos de longe e mais ou menos 33 centímetros para os estímulos de perto. Temos também o cartão de Teller, que a gente pode lançar para detectar sempre, tentar detectar sempre o olhar preferencial. Então a gente precisa estar fazendo essa avaliação tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. E nós temos outras avaliações que são costumeiramente utilizadas em pesquisa, por serem muito mais trabalhosas, até difícil de serem realizadas no nosso dia a dia, como potencial evocado, visual evocado e o nistagmo optocinético, certo? Com relação à nossa conduta, a oclusão está aqui super conceituada, né? Tenho certeza que muitos de nós já teve a oportunidade de observar uma criança que estava em oclusão, e muitos de nós que lidam, né, no dia a dia com isso sabem quanto pode ser simples, mas também é bastante desafiador, né? É um meio muito simples, muito barato e até racional de tratar a ambliopia. Em relação ao tempo que a gente pode fazer de oclusão, o tratamento oclusivo ele pode ser parcial, pode ser total, né? Mas costumeiramente, né, de acordo com as nossas recomendações pelo CBO, é um tempo parcial no caso da ambliopia estrábica e na da refracional, certo? A ambliopia refracional ela vai responder bem a esse tratamento oclusivo
em idades até superiores à da ambliopia estrábica, certo? Então, a oclusão vai ser o nosso pilar de tratamento. A gente tem que lembrar que, mesmo durante o período de oclusão, a gente precisa estar muito atento para evitar a ambliopização, por privação naquele olho que a gente está ocluindo, né? Então, se a gente vai lançar mão de uma oclusão de tempo integral, a gente tem que estar atento a isso para evitar uma ambliopia, né? Ambliopizar esse nosso olho que a gente está ocluindo. Por isso, a gente lança a mão dos esquemas de alternância da oclusão, né? Então, a grande maioria das vezes, a gente segue a regra de que quanto menor a idade da criança, menos assimétrica vai ser essa oclusão. Trazendo um exemplo aqui para uma criança de 1 ano de idade, a gente realizando a oclusão alternada, né? Nas crianças de 1 e 2 anos de idade, a gente vai ocluir 2 dias o olho fixador e 1 dia o olho amblíope. Entre 2 e 3 anos, a gente vai ocluir 3 para 1 e assim por diante até os 5 ou 6 anos, quando a recomendação é de que, caso seja necessário, a oclusão seja constante somente no olho fixador. Então é muito importante para a gente fazer esse acompanhamento bem de perto, né? Não deixar esse prazo se estender por mais de 3 a 4 meses entre as avaliações, para a gente avaliar os comportamentos de preferência ocular e também como está o desenvolvimento e o desempenho dessa criança, né? Nós sabemos que, por muitas das vezes, pode ser um processo muito difícil, por isso surgiu com o tempo a alternativa da penalização, né, que seria a gente tentar reduzir a acuidade visual do olho fixador por um meio medicamentoso, né, um meio tanto óptico ou medicamentoso, para a gente tentar favorecer a fixação do olho amblíope, né. Houve um estudo com um N de aproximadamente 400 crianças que avaliou, depois de 2 anos, o uso da oclusão e da atropina. Quando a gente considerou a oclusão, 86% das crianças atingiram a acuidade visual de pelo menos 20/30, perdão. E com relação à atropina, 84% das crianças atingiu esse alvo de 20/30. Então, a oclusão ela mostrou-se melhor do que a atropina. A gente sabe que a acuidade visual no olho fixador ela costuma piorar mais inicialmente no grupo da atropina, mas que o desfecho acaba sendo parecido, né? A acuidade visual normalizou depois de 3 meses. A gente nota uma melhora da visão bem mais rápida no grupo da oclusão, né? Então a efetividade ela acaba por ser menor do que o tratamento oclusivo quando a gente está falando da penalização. E ela fica indicada apenas para as ambliopias mais leves ou as fases finais de tratamento da ambliopia, ou até para aquelas crianças que são absolutamente refratárias ao uso da oclusão. A gente sabe que, por muitas das vezes, a gente pode ter uma dificuldade muito grande de instaurar o tratamento de oclusão na criança, então, quando a gente não tem essa facilidade e já não consegue de jeito nenhum lançar a mão da oclusão, tá aí a penalização com a atropina para trazer uma alternativa para a gente. Nós temos ainda estudos, né, que estão avaliando a eficácia e também o uso da levodopa como parte de um tratamento farmacológico para a ambliopia. Aquelas ambliopias que não estão respondendo ao uso de oclusão, naqueles casos mais tardios, a gente pode tentar lançar a mão da levodopa. A levodopa que acaba por ser um precursor da dopamina, né, que é um dos principais neurotransmissores do nosso sistema nervoso, a gente acaba tendo uma repercussão, né, periférica da levodopa depois de convertida na dopamina, trazendo os efeitos indesejados do seu uso. A gente sabe que os estudos vêm demonstrando que a ação da levodopa ela tem um efeito em reestabelecer a plasticidade neuronal, que é justamente o entendimento que muitas vertentes de estudiosos têm de que após o período crítico nós não temos, de fato, um fechamento desses caminhos, né, desses neurotransmissores, dessas sinapses, mas nós temos uma mudança no limiar que a gente precisa para sensibilizar. Então, naquele período crítico, a gente tinha uma facilidade muito maior de sensibilizar esses nossos neurotransmissores, esses nossos caminhos sinápticos, para fixarem e aprenderem a parte da nossa visão. E após esse período, a gente não tem a mesma facilidade. Então, a levodopa ela pode estar facilitando uma reabertura nesses caminhos da plasticidade sensorial. E a gente tem que se atentar, estar bem atento a esse ponto de que esse tratamento medicamentoso não vai substituir nenhuma hipótese de oclusão ocular. É um coadjuvante e uma tentativa de potencializar o tratamento oclusivo. Então a gente tem que insistir,
não pode abrir mão do nosso tratamento oclusivo. E aqui acho que um dos pilares principais de toda essa nossa conversa que é as orientações da família. A família ela tem que estar totalmente ciente daquilo que a gente está fazendo, que apesar de ser um tratamento simples, a oclusão não é um tratamento que é isento de problemas, né? A gente tem que estar bem alinhado, orientado, porque a gente sabe que as famílias tentam facilitar, sabem que é difícil, a criança tira o oclusor, e aí a gente quer colocar sobre o óculos, quer botar um período só, ou então quer colocar por muito tempo. Então tudo isso tem que ser alinhado com a família, e a gente tem que estar atento e confirmando como estão essas atividades, confirmando essas atuações, como que eles estão fazendo as oclusões. Tudo isso tem que estar bem documentado e tem que estar bem alinhado. A gente sabe que quanto mais tarde a gente iniciar a oclusão, mais frequente é o abandono, né? Mais as famílias acabam abandonando o tratamento. E a gente precisa esclarecer bem o que a gente está fazendo. Muitas famílias elas entram com uma expectativa, por exemplo, de naquela ambliopia estrábica, a oclusão ela corrigiu o desvio ocular, né? Então, a gente deixar elas cientes de que a gente está fazendo um tratamento para tentar desenvolver a visão, mas que a gente também vai acompanhar e a gente vai investigar junto com o especialista a parte do desvio, né? Então, quanto mais fidedigno, quanto mais esclarecida está a família, melhor e maior vai ser a recuperação visual dos amblíopes, né? E maior uma adesão, uma fidelidade maior ao tratamento quando a gente tem uma família bem esclarecida. Então, uma família bem esclarecida é uma criança bem tratada, né? E aqui, o carro-chefe do nosso encontro, da nossa conversa de hoje, que é a prevenção da ambliopia. A gente sabe que, ao longo da nossa conversa, nós conversamos que quanto mais precoce surge o nosso comprometimento daquele aferente sensorial, pior tende a ser o prognóstico dessa criança. Detectar de maneira precoce, eliminar e corrigir todo e qualquer fator ambliopigênico vai salvar em muito a visão dessa criança. Então, pais, professores, pediatras, profissionais da saúde, enfermeiros, né, todos os profissionais da saúde em geral, têm que estar atentos ao mínimo sinal de um estímulo ambliopigênico, de um fator ambliopigênico na vida de uma criança. Por isso, a importância da gente ter um exame oftalmológico pediátrico precoce ainda nos primeiros meses de vida. A gente tem o teste do olhinho, que é um grande avanço, que já está presente aí, né, em muitos dos nossos municípios, e a gente consegue fazer com que a criança já saia do centro da maternidade, já com o teste do olhinho realizado, mas que caso isso não seja possível, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica prioriza pelo menos que nos primeiros 30 dias de vida já seja realizado o teste do olhinho. E se houver alguma alteração, caso haja alguma suspeita, seja realizado um mapeamento de retina, um encaminhamento ao especialista oftalmologista. Apesar da gente ter uma detecção das principais causas que nós temos de opacidades, de meio, as alterações como a catarata, a detecção precoce do retinoblastoma, o teste do olho ele não vai substituir o exame oftalmológico completo, mas ele é muito importante nesse momento inicial para a gente conseguir detectar essas alterações mais grosseiras e que demandam essas intervenções mais precoces. Considerando as crianças na idade pré-escolar, a SBOP recomenda que o exame oftalmológico seja realizado de maneira anual e que ele inclua pelo menos uma avaliação da acuidade visual naquela medida ajustada para a colaboração dessa criança, para a colaboração desse paciente, seja ela uma medida subjetiva naquelas crianças que são maiores ou uma medida estimada, tanto qualitativamente através do padrão de fixação ou dos testes dos cartões de Teller, certo? Para a gente conseguir avaliar a acuidade visual dessa criança. Ou até tendo a realização também nesse exame oftalmológico do teste de Hirschberg e até um cover teste, uma cobertura para detecção dos desvios oculares. Então, o teste de Hirschberg, que é o teste que a gente vai utilizar o nosso oftalmoscópio para incidir uma luz e gerar um reflexo vermelho para captar, notar a presença bilateral e a uniformidade desse reflexo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os reflexos um teste de Hirschberg alterado, em que o olho direito está tendo esse reflexo ausente. Então a gente vai encaminhar, vai fazer uma avaliação mais aprofundada para tentar entender e solucionar
o que pode estar gerando essa alteração, notar o que pode estar acontecendo com essa criança. O exame de refratometria sobre cicloplegia, para a gente retirar a capacidade de acomodação dessas crianças, que costuma ser muito importante, de maneira objetiva, em todas as crianças, e subjetiva naquelas que já forem capazes de informar, conversar com a gente, já conhecerem as letrinhas, conhecerem as imagens, já serem capazes de colaborar com o médico durante o exame. E, por último, não menos importante, a fundoscopia sobre midríase, para a gente conseguir fazer uma boa análise, uma análise aprofundada dessa criança, do fundo de olho dessa criança. E aqui gostaria de deixar algumas mensagens importantes sobre essa nossa conversa, da gente lembrar que a gente tem esse período crítico do desenvolvimento visual e que a gente precisa detectar de maneira precoce esses estímulos ambliopigênicos que podem estar comprometendo e que podem gerar um comprometimento muito importante na vida dessa criança. Lembrar das principais causas de ambliopia, do estrabismo, a anisometropia e a catarata congênita. Atentar-se e lembrar que a oclusão do olho fixador é a base, acaba sendo o pilar, é o tratamento preferencial da ambliopia, e que o exame oftalmológico precoce é a melhor maneira de prevenir a ambliopia. Então, quando a gente consegue intervir, a gente consegue salvar olhos e, inclusive, evitar que essa criança, esse adulto no futuro, tenha um comprometimento, tenha mais dificuldade de adentrar no mercado de trabalho, tenha um comprometimento da sua função do dia a dia e também tem uma perda desse olho. A gente sabe que as crianças amblíopes elas têm um risco de perder um olho único devido a acidentes, devido a alterações que ela pode enfrentar na vida futura por ser uma criança amblíope. Então, a nossa intervenção de maneira mais precoce é a maneira mais saudável, a maneira mais salutar e mais importante da gente intervir e prevenir a ambliopia nas crianças. Muito obrigado a você que acompanhou essa nossa conversa até agora. Fique à vontade para deixar um comentário aqui embaixo, para enviar mensagens, para tentar tirar dúvidas. Um abraço, fique em paz.